Javier Portafoz é um crítico que está fazendo um trabalho belíssimo na Argentina, terra hoje assombrada pelos fantasmas de Javier Milei, ajudando a refinar um evento que se apresenta como uma das mais singulares maratonas audiovisuais do nosso continente. Eu estou falando do Festival de Cinema Independente de Buenos Aires, apelidado carinhosamente de Bafice. A edição de número 26 está começando no dia 1º de abril de 2025 e não é mentira, não é o bom e velho April Fools, é, na verdade, a consolidação de um projeto estético que nos ajuda a entender o lugar de nuestros hermanos argentinos num cenário de produção e, sobretudo, de resiliência contra todas as intempéries que o circuito exibidor enfrenta, em especial na projeção de produções aqui da Nuestra Pangeia Latina. Obviamente, eu estou falando de contratempos que foram galvanizados com a pandemia, com a escassez de plateia que esvaziaram os circuitos para lotear os streamings. Embora a gente esteja lotado de boas produções egressas da terra cantada e imortalizada pelo tango e pelos alfajores em diversas plataformas, entre elas a Netflix, Amazon, Mubi. Tem produções impecáveis como Granizo. Já que a gente está falando do papel super estratégico de um festival como o Bafice para pensar a territorialização do audiovisual na América Latina, eu acho que é fundamental a gente entender um rosto que serve de guia para o nosso continente nas telas do mundo. Eu estou falando, obviamente, de Ricardo Darín. O novo projeto dele vai diretamente para o grande N, para a Netflix, não é para cinema, não vai estar no Bafice, que é El Eternauta, o Eternauta, adaptação daquela que talvez seja a mais relevante politicamente, história em quadrinhos, construída aqui nas Américas de colonização hispânica. Ele vai protagonizar essa série ou minissérie, ainda não está exatamente definido o que será, pelo menos não publicamente, que a Netflix estreia agora nas próximas semanas. E acabou de lançar uma edição impecável do Eternauta pela Pipoca e Nanquim, que é uma pataca, mas a gente vai mergulhar no quadrinho do bom. Então, o nosso Arena no Set de hoje traz 2 longas-metragens desse divo do nosso continente. De um lado, O Filho da Noiva, e do outro, A Cordilheira. Roda a vinheta e não chore por mim, Argentina. O Bafice de 2025 acontece até o dia 13 com uma programação maior e plural, abrangendo em diversas competições e mostras hors concours, produções do planeta inteiro. E acontece na esteira de uma consagração brasileira. Quem venceu o festival no ano passado foi A Paixão Segundo GH, de Luiz Fernando Carvalho, com Maria Fernanda Cândido, que é uma grande ode a Clarice Lispector, que acabou de entrar nos teatros, sua obra entrou no teatro, numa adaptação para os palcos impecável, com a Beth Goulart, que vale muito a pena ser vista e prestigiada. Beth Goulart está assim no apogeu. Mas acho que falando um pouquinho mais desse Bafice, a gente tem produções de vários territórios do mundo, em especial um filme que ganhou a Concha de Ouro do Festival de San Sebastián no ano passado, Tardes de Soledad, do catalão Albert Serra,
que ganhou recentemente a capa da revista Cahiers du Cinéma, o mais importante periódico da cinefilia mundial desde 1951. Obviamente, todas as decisões curatoriais trazidas por esse Bafici, em parte pela equipe que tem o Javier Portafós como um dos idealizadores, dialoga frontalmente com as reflexões que os grandes escribas da cinefilia, muitas estão na Cahiers, vem fazendo em relação ao papel da Argentina nesse turbilhão político que a América Latina está vivendo. Não por acaso, recentemente eles dedicaram uma capa à produção argentina e elegeram um filme imenso, filmaço, não só em qualidade, mas tamanho, Trenquilauquen, da Laura Citarella, que estava recentemente na grade da Max, como uma das produções mais importantes dos últimos anos. É um filmaço de cerca de 4 horas e pouco, dividido em 2 longas, vale muito a pena ser revisitado. E de uma certa forma, toda essa tradição da escrita sobre filmes, da fortuna crítica, ajudou a colocar o Ricardo Darín como um dos grandes nomes do nosso continente nas telas do mundo. Ricardo Darín ganhou grandes vozes no audiovisual brasileiro. Leonardo Camilo, Márcio Simões, alguns dos nossos maiores dubladores do Rio e de São Paulo. Ele ganhou muita notoriedade aqui com O Segredo de Seus Olhos, que rendeu à Argentina o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2010. Esse filme foi um enorme sucesso de bilheteria, ganhou uma refilmagem nos Estados Unidos com o Chiwetel Ejiofor, a Nicole Kidman e a Julia Roberts, que aliás super merece ser conhecido. Mas, em meio a essa celebração, o Darín acabou participando de projetos na Espanha, ou seja, filmando na Europa, e inclusive estrelou um longa de abertura do Festival de Cannes de 2018, todos já sabem, pilotado pelo iraniano Asghar Farhadi, contracenando com Penélope Cruz e Javier Bardem. A gente vai colocar o Darín em combate aqui. Eu queria já antecipar para vocês alguns detalhes do primeiro competidor, que é o Filho da Noiva. A gente não teria o amor pela dramaturgia argentina contemporânea dos anos 2000 para cá se não fosse o trabalho do diretor Juan José Campanella, que encontrou no Darín uma espécie de divo. Eles sempre estão trabalhando juntos, desde um longa-metragem que aqui só teve chance em DVD, O Mesmo Amor, A Mesma Chuva. Soledad Villamil, cantora e atriz, é outra personalidade da cultura argentina que teve muito destaque nessa dobradinha aí, nessa criação artística do Campanella, que é um cineasta que tem um grande aporte nos Estados Unidos em sede. Eu queria só destacar uns números aqui para vocês, e é importante dar uma lida. O Filho da Noiva custou 2 milhões de dólares, faturou 8 milhões de dólares, e ele só na Argentina vendeu 1.694.000 ingressos, além de ter faturado 37 prêmios internacionais, a reboque da sua indicação ao Oscar. Ele passou pelos festivais de Havana, Montreal, Valladolid e principalmente o nosso querido Festival de Gramado. Na época houve assim uma batalha, eu estava lá, preciso ser premiado, houve uma grande competição, tinha lá o La Perdición de los Hombres, de Arturo Ripstein, do México, tinha muita gente que queria que ganhasse a todo custo o Eduardo Coutinho e seu Edifício Master, mas acabou que o Campanella, à luz do Ricardo Darín, num desempenho antológico, acabou sendo consagrado. É o seguinte, ele vive um dono de restaurante que tenta de todas as maneiras acolher sua mãe, interpretada pela Norma Aleandro, que está num processo de Alzheimer, e nesse processo ela resolve pedir o seu companheiro de anos, pai do personagem do Darín, interpretado pelo Héctor Alterio, em casamento. Ela quer se casar, mas ela já é casada. Então o que vai acontecer é um novo casamento desta noiva de bodas já consagradas, numa história agridoce que dá conta de todas as vicissitudes financeiras da América Latina, principalmente daquela Argentina no rastro dos
panelaços com gosto de mascarpone. Tiene que ser mascarpone. Cordilheira, que é um longa-metragem que não teve espaço em circuito no nosso país, foi direto pro streaming. Passou na televisão também, na época era HBO, agora na Max. Esse longa-metragem é pilotado pelo Santiago Mitre, realizador premiado em Locarno com El Estudiante, filme que foi lançado aqui em 2014, e ele dirigiu o seminal Argentina 1985, que ganhou o Globo de Ouro e foi pro Oscar. Foi um fenômeno de bilheteria assim, monumental na Argentina, mas acabou entrando aqui depois de um festival do Rio super movimentado via Odeon, na Amazon Prime, onde ele pode ser revisitado. Darín está lá, e o Darín trabalhou previamente com o Santiago Mitre nesse filmaço que é La Cordilheira, que é o seguinte, é uma produção de cerca de 6 milhões de dólares, que concorreu ao Prix Un Certain Regard no Festival de Cannes de 2017, foi lançado, fez tanto barulho na França que teve um lançamento bombadaço por lá com o nome de El Presidente, e faz todo sentido. O Darín, ele interpreta o presidente da Argentina que vai para uma espécie de conclave de líderes latinos na Cordilheira dos Andes, e ele encontra autoridades de diferentes pátrias do nosso continente, inclusive um presidente brasileiro interpretado pelo sempre impecável Leonardo Franco, um grande gestor teatral, ator teatral, fez Pré-Amar, uma série aí que merecia mais atenção. E o que acontece? No meio de uma tramitação por conta do monopólio de uma empresa petrolífera das Américas, que pode mudar tudo na relação do nosso continente com os Estados Unidos, ele tem que encarar problemas absolutamente nefastos da sua filha, interpretada pela Dolores Fonzi. Esse elenco traz grandes astros latino-americanos como Paulina Garcia, Alfredo Castro, Daniel Jiménez Cacho, e traz o nosso indefectível Christian Slater de Broken Arrow, A Última Ameaça. Quem é que ganha esse combate, galera? Essa camisa que eu estou usando aqui é da Mafalda, personagem do Quino. Eu outro dia, numa loja que tem lá na Penha, da Sueli, que tá me vendo aí, eu comprei uma mochila da Mafalda, uma personagem que eu amo. Por que eu tô falando da Mafalda? A Mafalda vai ganhar uma série na Netflix, pilotada, uma série de animação, pilotada por ninguém mais, ninguém menos do que Juan José Campanella, diretor do já citado El Eternauta, e realizador do ganhador do nosso Arena no Set de hoje, O Filho da Noiva. Não te preocupe. Perdóname. É muito importante revisitar esse longa-metragem de 2001 que ajudou a ampliar a força de um bonde latino-americano que trouxe em seu reboque grandes vozes autorais latinas como Lucrécia Martel, Daniel Burman, Pablo Trapeiro, entre outros nomes que foram fundamentais no trânsito do cinema feito em película para o cinema digital. Aliás, estão dizendo que o filme novo da Lucrécia, o documentário Chocobar, sobre o assassinato de um líder indígena, vai estar na competição pela Palma de Ouro de Cannes. Estou ansioso aí para saber, parece que o Brasil vai estar lá com o agente secreto do Kleber Mendonça Filho. Antes dessas especulações tornarem realidade, confira O Filho da Noiva em toda a sua excelência. Foi lançado em DVD entre nós pela Europa Filmes, e corre atrás do Cordilheira, que é um grande filme. Darín sempre é um sinônimo de qualidade. Outro dia eu vi uma pessoa mágica dizer que odeia o Festival de Berlim, que odeia o Urso de Ouro, que o considera um bobo, feio, chato e cara de mamão. Acontece, a saudade faz isso com as pessoas. Mas o nosso indefectível Festival de Berlim,
uma das grandes vitrines para as autoralidades do audiovisual, consagrou a sua relevância com uma edição em 2025, renovada em sua curadoria, com a chegada da programadora Trisha Tuttle, que foi absolutamente contemplada de cabo a rabo aqui pelo Arena no set. Gustavo Valente e este que vos fala, Rodrigo Fonseca, estiveram lá e fizeram uma série de registros do festival que podem ser acompanhados aqui no nosso canal. Eu estou trazendo a lembrança da Berlinale não só para vocês darem uma revisada no nosso trabalho e relembrar os melhores momentos de um festival que rendeu o grande prêmio do júri para o diretor pernambucano Gabriel Mascaro e seu O Último Azul, com Denise Weber, pelo fato de que a Argentina brilhou lá com um filme chamado El Mensaje, de Ivan Fundi. Nesse momento de bafice, eu acho que é importante a gente trilhar grandes exercícios autorais que vieram da pátria responsável por esse festival tão relevante. E eu acho que de tudo de bom tem aí El Jockey, ou Mataram o Jockey, que é o título que vai ter aqui, que é uma produção que concorreu ao Leão de Ouro em Veneza, mas tem esse filme que fresquinho, acabou de sair de Berlim, El Mensaje, já chega no Brasil, possivelmente vai passar ou pelo Festival do Rio ou pela Mostra de São Paulo, e traz no elenco um nome de peso, que é o Marcelo Subioto. Ele interpreta um viajante responsável por proteger uma menina que tem uma habilidade mediúnica de falar com animais mortos e criar com isso, travar com isso uma comunicação espírita para pessoas que sentem falta de seus bichinhos queridos. Produção laureada com prêmio do júri de uma Berlinale singular que você pode revisitar aqui no nosso 7x7. Comunicadora de animales. A gente finalizou essa Arena no 7 numa correria transatlântica. Sabe o que aconteceu? A gente foi convidado para acompanhar as rodagens, que é como falam nossos patrícios, de Última Noite, uma produção da FM Produções de Fernando Muniz e da Fado Filmes, ou seja, um filme meio lusitano, meio carioca, com um elenco internacional que traz entre seus destaques Thiago Justino. A gente vai ter a honra de escutar a entrevista que o realizador Thiago R. Santos, um roteirista, escritor e principalmente um importante crítico de cinema, nos concedeu, falando um pouquinho dessa experiência de filmar em Lisboa. Boa noite, meu nome é Thiago R. Santos, eu sou o roteirista e diretor de Última Noite, o filme longa-metragem que estamos neste momento a rodar aqui em Lisboa, que é uma história intensa, um drama com toques de thriller psicológico, sobre um casal, um escritor americano que está prestes a regressar para o seu país de origem, e a última noite que eu tenho com a sua ex-amante, ex-namorada, Sara, uma artista portuguesa. Tem sido um grande prazer estar envolvido neste filme, ter a oportunidade e o prazer de realizar este filme com os meus parceiros brasileiros e americanos e sentir realmente com esta multitude de culturas vai fazer um filme que eu julgo que será algo de... espero que seja algo de especial. Aliás, eu fecho esse programa, dá um pulo lá nos acervos do nosso 7x7, tem muita coisa legal. Tem playlist, análise de grandes cineastas, cobertura de festivais como a Berlinale. Fica com a gente, salve o cinema!